bem, então vamos começar a falar sobre agradecer a oportunidade. Há muito tempo, já alguns anos, eu já queria falar um pouco sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Já não é desse ano, já há uns 2, 3 anos já que eu sinto aquela vozinha interior falando, fala de Nossa Senhora, fala de Nossa Senhora. Então eu vou falar sobre o Códice Guadalupano. O que é o Códice? Nossa Senhora não é simplesmente, Nossa Senhora de Guadalupe não é simplesmente uma aparição como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo. Ela tem toda uma mensagem que quando os astecas e os povos mesoamericanos olhavam, se convertiam. A gente tem uma noção, em menos de 5 anos foram convertidos 9 milhões de astecas. Simplesmente em encontrar São Juan Diego, ouvir a história, ver o códice e já pedir para batizar. Então, também vou me basear no Monsenhor Eduardo Chaves, fundador dos Estudos Superiores Guadalupanos, que é o responsável pela canonização de São Juan Diego, que, querendo ou não, casou as duas coisas, tanto os estudos sobre Nossa Senhora de Guadalupe e São Juan Diego. Depois apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E ela está grávida e sente as dores do parto. Apocalipse 2. Então, quero começar aqui com um dado interessante. O título Guadalupe é o único na história da igreja que tem duas Nossa Senhoras de Guadalupe. A primeira Nossa Senhora de Guadalupe é o seguinte: aqui nós temos uma imagem do Mosteiro dos Jerônimos, na região de Altamira, na Extremadura. Essa é conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe da Extremadura. E o que acontece? A tradição nos diz o seguinte, que essa imagem ela foi feita por São Lucas Evangelista. São Lucas Evangelista, ele era também artesão e artista, fazia ícones e esculturas. E aí o que acontece? O Papa, então, Gregório Magno, deu de presente a São Leandro, arcebispo de Sevilha, Visigoda, essa imagem de Nossa Senhora que sentido do cenário. É uma imagem de Nossa Senhora que São Lucas fez, segundo a tradição, ficou com São Lucas até São Lucas morrer, e depois foi passando de igreja para igreja. Literalmente, é a imagem mesmo. É igual essas que nós temos aqui, é a imagem mesmo. Esculpida mesmo. São Lucas manualmente foi lá e esculpiu. Não, ela recebeu depois. Por quê? Pode passar, não, sem problema. Aí o que acontece? Com a invasão muçulmana em 711 na Espanha, várias imagens, até mesmo o cálice de Cristo da última ceia, eles foram subindo a Espanha. Então, de diocese em diocese, em região para região, foi subindo para proteger essas relíquias da fé. E aí o que aconteceu? Foi escondida numa gruta, dentro de uma caixa, e próximo ao rio chamado Guadalupe. E esse rio, e o nome Guadalupe, ele é árabe. Né? Então ele significa o quê? O calço do rio, por onde passa o rio. O nome Guadalupe é árabe. Não é. Aí já começa. Não é asteca. É a primeira fake news do bem. Não é asteca Guadalupe. Então Guadalupe Guadalupe significa, né, entre outras coisas, curso do rio, calço do rio, por onde o rio passa, por onde passa as águas. O leito do rio. Né? Então aí o que aconteceu? Que pra gente um vaqueiro chamado Gil Cordeiro, ele estava pastoreando, estava tomando conta. Uma das suas vacas sumiu. E ele encontrou 3 dias depois dentro de uma gruta. E depois dentro dessa gruta ela estava deitada num lugar. E Nossa Senhora aparece para ele e diz: onde está a vaca, onde está essa vaca e onde está uma imagem minha. E quero aqui uma igreja. E foi o que aconteceu. Aí eles cavaram, acharam e construíram uma igreja que depois veio ser o Mosteiro dos Jerônimos. E essa imagem ela fica para o lado de fora
ela fica no altar-mor, e tem uma outra imagem também de Nossa Senhora que eles fizeram que fica no coro dos Jerônimos, né? E nessa mesma igreja na Extremadura foi aonde Cristóvão Colombo, o terceiro franciscano, ele pediu a Nossa Senhora que conseguisse todos os recursos bélicos, financeiros que sejam para descobrir, né, para chegar às Índias, e ao voltar da conquista, do descobrimento das Américas, é o altar onde ele coloca os ouros, toda aquela riqueza que ele prometeu trazer do Novo Mundo, né? E vamos usar aqui a principal fonte primária, que é o Nicam Mopoa, que é Nicam Mopoa, é na língua nahuatl, que significa que se conta e que se narra, que foi escrito por Antônio Valeriano, o primeiro governador asteca do México, mas ele vai para a Espanha, aprende latim, espanhol e grego, volta como governador da cidade do México, e ele escreve em letra latina, ele praticamente cria um vocabulário, toda a ortografia asteca, que como está escrito aqui na nossa escrita latina. Então todo o escrito aqui toda essa questão grandão está aqui, ó. Por um grande milagre apareceu a Rainha do Céu, a nossa preciosa Mãe Maria de Guadalupe, perto do grande Altepec do México, onde eles chamam de Tepeyac. E eu vou explicar por que tem essa fake news do bem de nome ser asteca. Vou falar um pouco também daquela mitologia asteca que tem a ver com Nossa Senhora. É uma mitologia muito carregada, muito difícil, muito complicada, mas eu tentei dar uma enxugada para não ficar muito maçante. Aqui nós vemos o Ometeotl, que é a divindade principal dos astecas, é o criador de todas as coisas, é a divindade suprema, uma espécie de Zeus. E aqui está a sua esposa. Então, de um lado aqui, do nosso lado esquerdo, Ometecutli, e do outro, Omecihuatl. Então, mas ao mesmo tempo, ele é o criador de todas as coisas, mas ele não cria diretamente. O que ele faz? Ele engendra 4 filhos, então, que são aqui o Quetzalcoatl, Tlaloc, que é o deus da chuva, Quetzalcoatl é a divindade do vento, e é um deus bom, né, um deus que pede, não exige sacrifícios humanos, que exige que os astecas sejam moralmente irrepreensíveis, odeia mentira, odeia qualquer tipo de coisa. Murilo, você dá uma licença aí, por favor? Obrigado. Tlaloc, que é esse feioso aqui azul, que é o deus da chuva, e Huitzilopochtli, esses dois, Tlaloc e Huitzilopochtli, são os principais deuses sacrificados para os astecas. Um é o deus da chuva, e o outro é o deus do sol. E aqui Tezcatlipoca, que é a divindade da noite. Um outro mito fundador, temos aqui Coatlicue, que é a mãe dos deuses, Coa, serpente, tudo aqui é em Nahuatl, né, que é a língua dos astecas. Coa, serpente, Tlique, saia, ou seja, a saia de serpente. Aqui não está vendo muito bem, mas quando eu mandar para vocês vão ver. Ela é toda cheia de serpentes. Então, e os sacrifícios a ela eram sacrifícios estranhos. Eram sacrifícios de mulheres grávidas, e ela que sacrificava as mulheres grávidas, dessecavam os fetos, e os fetos arrancavam seus crânios, e os crânios se penduravam ao redor do pescoço dela. Todos os sacrifícios astecas eram extremamente brutais. E aqui nós temos outro mito, que é essa Coyolxauhqui, que é a deusa da lua, e aqui do lado Huitzilopochtli. Então a deusa da lua, Coatlicue, era a mãe de todos os deuses, e de uma maneira misteriosa, Coatlicue fica grávida de Huitzilopochtli com uma pena de um colibri, varrendo o tempo. Varrer o tempo para os astecas e para os mesoamericanos era um sinal de profundo respeito, de gratidão, era um ato muito sagrado. Só que a Coatlicue ficou grávida não do marido dela, e sim de uma maneira misteriosa, de Huitzilopochtli. E Coyolxauhqui, que vai ser a deusa da lua,
ela com seus 400 irmãos do sul, que são os correspondentes às estrelas, sai em defesa de sua mãe, tentando matar aquele filho que não é do pai, que estava no ventre da mãe. E aí o que acontece? O Huitzilopochtli sai já de uma forma adulta e desmembra, como está aqui, Coelzaustri, e a sua cabeça vai quicando e se torna a lua. Então, para os astecas. E também tem uma coisa muito interessante, que no caso aqui são os sacrifícios, mais para frente também vou entrar um pouco mais em detalhe. Então há sempre uma guerra cósmica entre o Sol e a Lua, porque o Huitzilopochtli é o deus do Sol e Coelzaustri é a deusa da Lua. Então, para os astecas, o pôr do Sol é o quê? O Huitzilopochtli sendo vencido ou sendo ferido pela sua irmã Lua, e por isso os sacrifícios. Quanto mais sacrifícios se fizer, mais o Huitzilopochtli no dia seguinte vai aparecer. Então, era uma coisa extremamente complicada. Outro mito de criação deles, que é de Quetzalcoatl, que ele desce ao submundo, chamado Mictlán, e aqui tem essa flor Nauiolim em forma de X, que é o que? O X para eles é uma forma de movimento 4. Então o que acontece? O Quetzalcoatl, os deuses não queriam mais, já tinham criado 4 humanidades. Por isso aqui estão 4. E esse círculo no meio é o 5º sol, que seria responsável de Quetzalcoatl. Então ele desce ao submundo, pega os ossos dos humanos no submundo, amassa com seu sangue e dá a vida, e tira eles desse submundo, do Mictlán, e traz para o que é hoje a nossa Terra. Por que os astecas acreditavam nessa questão de 4 sóis, de 4 eras passadas? Porque a gente não pode ter hoje em mente, por exemplo, o território do México hoje, mas sim o antes, que chegava até a Califórnia. Então o território do México, antes de ser comprado pelos Estados Unidos, ele chegava até o México, né? Então veio gente de todo porque veio várias pessoas de vários lugares. Murilo, com licença, Murilo. Pode, Murilo. Com licença. E aí o que acontece? Os astecas estão tudo num certo sentido para eles são divindades. Sol, a lua, a terra, as estrelas. E aí, voltando do Mictlán, então, como eu disse, essa divindade era uma divindade boa, não exigia sacrifícios, não exigia nenhuma matança nem nada. O que exigia era o seguinte, era uma vida moral impecável. Então os astecas não mentiam. E quando uma criança mentia, o pai ia lá, cortava a língua da criança, pegava os cactos e passava na língua para não mentir, não se embriagava. O que Nosso Senhor exige da gente, eles eram também, eles eram moralmente impecáveis, né? Isso tem a ver também lá na frente com o São Matias. E quando um outro irmão, o Tezcatlipoca, irmão de Quetzalcoatl, muito enciumado por ele ser um Deus bom, não exigir sacrifícios, e todos queriam ele, por ele ser um Deus bom, ele se tornou rei, então foi Deus e rei uma época. O irmão dele enganou ele com uma bebida chamada púrpura, ficou bêbado, causou aquela devassidão, relações sexuais com várias mulheres, com os irmãos, com um monte de coisa, matança, fez o caramba 4, e a hora que ele acordou, ele ficou aterrorizado com o que ele fez e se exilou, entrou numa barca no Golfo do México, para a gente ter noção mais ou menos, é onde o México de cara com a Flórida, né? Aquela parte do México que dá de cara com a Flórida. E ele foi indo e virou a estrela Vênus. Então, para os astecas, o planeta Vênus, ou estrela Vênus, é a representação de Quetzalcoatl. Então, existe uma profecia também na época que, um certo ano, um certo dia, ele voltaria. Ele voltaria a governar, ele voltar a ser rei, essas coisas. E aqui estão as representações dos sacrifícios humanos, né? Então, aqui os sacerdotes astecas segurando cada um uma perna, e aqui no caso, o quinto, ele está apresentando o coração do sacrificado para os 4 pontos cardeais. O número 4 também é muito importante para os astecas, né? Os astecas entendiam que eram responsáveis pelo contínuo reavivamento do sol.
que mantinham o cosmos em harmonia. Os sacrifícios dependem dos deuses ou Deus a ser aplacado e a sua cerimônia correspondente. Sabe-se que até alguns sacrifícios tinham antropofagia, ou seja, eles não eram canibais, mas dependendo da divindade eles comiam parte do corpo humano ali do sacrificado. Né? Para a reconstrução do grande templo de Tenochtitlan, em 1487, os astecas sacrificaram 84 mil prisioneiros, de uma maneira que foi sacrificado ininterruptamente durante 4 dias. 4 dias e 4 noites, 80 mil pessoas foram sacrificadas ali. Mais ou menos, quando os 10 primeiros franciscanos que chegaram lá, provavelmente a população do México era 24 milhões. É só o México ali, aquela região vasta do México. Mais ou menos 24 milhões, sem dizer os maias e outras tribos ali. Não 24 milhões de pessoas em Tenochtitlan, que é a cidade do México hoje, né? Mas ao redor. E aí, como é que eles faziam isso? Como a Gabi perguntou. É o seguinte, eles recorriam às chamadas guerras floridas. Então, eles eram excelentes e hábeis guerreiros, só que eles não saíam para matar. Se eles matassem, não tinha sacrifícios. Então, o que eles faziam? Não sei se vocês assistiram aquele Apocalipse do Mel Gibson. Era daquele jeito. Era daquele jeito, sequestravam as pessoas. Então, eles recorriam, como eles falavam, eles não iam para a guerra, eles iam colher corações. Né? Vamos para a colheita. Por que guerra florida? A flor, canto, era muito importante para os astecas. Não é nem tanto a flor, mas sim a raiz. Se você vê uma flor bonita, ou seja, a raiz está nutrida, a raiz é boa, a raiz está excelente. Qual é a raiz do ser humano? O coração. Então, ao sacrificar, eles estavam sacrificando a raiz do ser humano, que é o coração. Era a mentalidade deles na época. Né? E aqui tem duas representações, né? A tropa de elite dos astecas, né? Os guerreiros águias e os guerreiros jaguares. Né? E a águia também era muito presente na cultura asteca, porque para eles a águia era a comunicação com os deuses. Né? Porque ela estava lá no alto, os olhos não queimavam, então trazia-se a notícia dos deuses, tudo pelas águias. O calendário. Na época, em 1531, era o calendário juliano, não o nosso hoje, que é o calendário gregoriano, que foi promulgado por sua santidade o Papa Gregório XIII, em 24 de fevereiro de 82, com a bula Inter Gravissimus. Como é que funcionava o calendário asteca? Ele era de 365 dias, era de 18 meses, ou seja, todos os meses eram de 20 dias. Né? E cada mês era dedicado a uma divindade, e dessa divindade tinha os seus sacrifícios, seus rituais, seus jejuns, seja lá o que for. Né? E eles tinham a combinação, então um século para eles eram 52 anos. Então 52 anos para eles era equivalente a um século para a gente. E aqui tem algo muito interessante. Bem no norte do México existia uma cidade mítica chamada Aztlán, e os sacerdotes astecas receberam uma profecia que eles deveriam sair a procurar uma outra terra para eles viverem. Qual seria o sinal? É o desenho que está na madeira do México. É a águia comendo uma cobra em cima do nopales, ou seja, do nopal. Nopal é aqueles cactos. E eles acharam em Tenochtitlan. Só que tem um problema. Problema não, né? Dentro da cultura asteca, eles levaram 208 anos caminhando, ou seja, eles tiveram um êxodo de 208. Só que se você dividir 208 por 4, 52 anos. Então, toda essa combinação, 4, 52, né? E 52, se uma pessoa tivesse 52 anos, ela já seria anciã e ela ia mais respeitada. Então, tudo que é novo para os astecas, sim, pode deixar. Mais ainda. E tudo que era novo para os astecas, eles não abraçavam. Porque o novo, não é novo ainda, não passou por problemas, por provas, não sei o quê. Então, quanto mais velho, melhor. Né? Dia 12 de dezembro era o solstício de inverno. 12 de dezembro de 1531, no calendário juliano. Para os indígenas, o solstício de inverno era o mais importante do calendário religioso. O sol vencia as trevas, ressurgia a vitória. Não é coincidência que Nossa Senhora aparece a seu filho justamente nessa data, ficando claro para os índios que era o verdadeiro sol de justiça, o verdadeiro Deus por quem se vive. Aqui, uma coisa muito interessante também, que já começou a
Eu vou começar a explicar já, agora já começar a entrar em Nossa Senhora de Guadalupe. O matrimônio, aqui nós vemos um velho e uma velha, e no México é o único lugar que se tem notícia que depois que o Evangelho, que a igreja entrou, eles mantiveram esse costume, porque os astecas não tinham anel como a gente. O que eles faziam? Pegavam o huipim, que é a roupa da mulher, como está aqui a casada, essa roupa, e a tilma do homem, e amarrava. Então o que acontece? No México ainda continua essa tradição, mantém-se o anel e o amarrar da tilma e do huipim da mulher que vai se casar. E aqui é tipo umas tranças Princesa Leia do Star Wars, uma trança meio, né, representando a mulher casada, e a Virgem, como a gente pode ver aqui já em Nossa Senhora, é o cabelo totalmente penteado, totalmente penteado e solto, mostrando que é a Virgem. E aqui o cacto da tilma, que é onde eles extraíam a fibra para fazer a tilma. É aquele negócio manual, sabe? De passa um fiozinho por dentro de um outro, puxa, passa e puxa. Aquela coisa bem antigona mesmo. E tem esse agave, né, eles chamam agave maguey. Então tem a diferença desse para o da tequila. Visualmente eles são, assim, de longe eles são semelhantes, mas essa tilma, o agave maguey, ele é maior. O agave maguey da tequila, ela é mais pela metade aqui e ela é mais próxima da cor do manto, um verde azulado, alguma coisa assim, né? Então tá aqui, ó, a tilma é feita do tecido do cacto do agave maguey. É uma prenda exterior usada pelos homens, eram usados em todas as situações. Então era roupa desde o mais pobre até o rei. Então todos usavam essa tilma do agave. A tilma de São João Diego, ela está durando até hoje 488 anos, sendo que 120 anos da tilma de São João Diego, já com Nossa Senhora estampada, ela ficou 120 anos sem nenhum tipo de proteção, simplesmente pregada na parede, nas igrejas que foram sendo construídas. Não há nenhum sinal de corrosão, não há nenhum sinal, repele a poeira, repele os mosquitos, e também tem situações que as pessoas vinham, passavam pano, passavam os terços, passavam as medalhas, passavam o corpo, passavam a cabeça, porque estava com problema, então pedindo a cura. Tem eu esqueci qual que é a parte da história do México, que teve uma guerra que todos os soldados passaram com as espadas no manto, não aconteceu nada, né? Sendo que uma tilma normal ela dura nem 30 anos, porque na cidade do México é muito salgado, então o ar ali é muito salitroso, então ela destrói em menos de 40 anos, 20, às vezes até 20 anos. A Grande Depressão. Então aqui um pouco ainda da tilma. Só os imperadores poderiam usar a cor azul verdoso ou verde azulado com desenhos. Então só os imperadores e os nobres que usavam. Essa cor aqui é só os reis e as imperatrizes, né? As pessoas mais, como está aqui do lado esse príncipe, por exemplo, a cor dele não é o verde azulado, né? Já é uma outra cor. Então, o verde azulado do manto de Nossa Senhora de Guadalupe é só na época o Montezuma, Cuauhtémoc, que é o sucessor de Montezuma, e as respectivas imperatrizes. Então, mais uma vez, quando São João Diego e os astecas olhavam, a imperatriz está na minha frente. Estou vendo uma imperatriz. E tinha todo um tratamento, que a pessoa tinha que andar de costa, jogando terra na boca, se humilhando, e conversava com Montezuma de costa, não olhava nos olhos. E Nossa Senhora aparece de uma maneira totalmente diferente do tratamento que as imperatrizes e os reis passavam, né? Que era estar olhando, ela está conversando, né? Os olhos e tal, né? Ela está olhando para você. Então, o que é essa Grande Depressão? Aqui foi 10 anos, de 1521 a 1531, de extremos problemas. Hernán Cortés não foi para conquistar. Hernán Cortés foi para resgatar dois companheiros de navegação, e chegando lá ele conheceu eu esqueci os nomes, mas um viveu como eremita e o outro casou com uma malinte que falava maia.
o nome dela se tornou Maria, que acabou sendo a intérprete, está aqui ó, no desenho, a intérprete do Hernán Cortés. Por que Hernán Cortés? Aí há umas coincidências, providências, né? A descrição física de Hernán Cortés é a descrição de uma das descrições físicas de Quetzalcóatl. Ele foi para Vênus e voltou, falou, um dia eu vou voltar. E Hernán Cortés aparece no calendário azteca justamente na data de Quetzalcóatl. De navio, exatamente, de navio, aportou no mesmo lugar que ele foi, com todas essas, né, toda a roupa, barba branca, cabelo preto, com porte militar. E aí Montezuma cessa todos os sacrifícios humanos, Quetzalcóatl voltou, começou a conversar. Infelizmente, houve do lado de Hernán Cortés muita coisa errada, muita coisa boa, como sempre. Hernán Cortés destruiu a maioria dos ídolos. Há até uma história do próprio Hernán Cortés que se ouvia vozes demoníacas de um certo ídolo por incessante sacrifício. Ele foi lá e quebrou esse ídolo, né? Então, ele não é esse carrasco pintado pelos livros marxistas. Por quê? Porque ele foi lá e acabou com o paganismo e levou a fé católica, né? Então, toda aquela história que a gente ouviu de Hernán Cortés, você tem que ter o pé atrás, porque estão tentando fazer uma coisa para você não ir lá descobrir que o cara quebrou os ídolos, proibiu os sacrifícios humanos, com os seus erros ou não, levou a fé católica para lá, né? E aqui de fundo, o grande templo de Tenochtitlan, de um lado de Tlaloc e o outro de Huitzilopochtli. Então aqui eram feitos os sacrifícios dos dois, né? Os templos maiores e mais importantes, né? Aí também os índios começaram a se questionar sobre a sua religião, né? A sua filosofia azteca. Por quê? Porque quando se cessou todos os sacrifícios, o sol continuou a aparecer, a lua apareceu, veio a chuva. Então eles começaram a se perguntar: será que a gente adorou o Deus verdadeiro? Será que os deuses viraram as costas para a gente? Será que nós estamos corretos? E não? E aí também, por outro lado, o contra-testemunho dos próprios espanhóis. Porque eles evangelizavam: não matarás. E os espanhóis, uns partidários de Hernán Cortés, lá e matavam. Não roubarás. Lá e roubavam. Não adulterarás. E lá e adulteravam. Então chegou uma época que o mestiço ele era odiado pelos espanhóis e pelos aztecas, porque era um fruto de violência. Então ambos não queriam, não? E foi uma época assim muito complicada. E aqui nós temos Juan de Zumárraga, o primeiro bispo do México, que foi o fundador da primeira universidade, da primeira imprensa do continente americano. E ele era inquisitor da Extremadura. E ele era também, se eu não me engano, confessor e muito amigo de Carlos V e de Isabel a Católica. Se eu não me engano, esses eram os reis da época, que eu acabei esquecendo de colocar ali. Então aí o que acontece? Juan de Zumárraga, não é santo, toda hora eu fico falando. Juan de Zumárraga, ele foi o primeiro bispo do México. Então ele fundou a primeira Universidade das Américas, no México, a Pontifícia, a primeira impressora e a primeira biblioteca do continente americano. Em 1529, interceptaram-se várias de suas cartas relatando a coroa espanhola, todas as tragédias e maus tratos que a maioria dos espanhóis faziam com os índios, porque Juan de Zumárraga foi enviado pela coroa espanhola para ser protetor dos índios, dos direitos dos índios, né? Porque quando se descobriu as Américas, a Espanha já se questionava a questão da salvação, se tem alma, se não tem, se são obras criadas por Deus. Então tinha toda uma questão de discussões que hoje para a gente é simples, né? Os aztecas são criaturas que tinham alma, eram da vontade de Deus, mas não conheciam o Evangelho. E nessa época nem tantos, né? E numa de suas cartas ele escreve a coroa espanhola: se a mão divina não intervisse no México, tudo está a ponto de perder. Estava um caos, estava uma revolução, né? O contra-testemunho de um lado, o ódio do outro, né?
E aqui nós temos San Juan Diego Cuauhtémoc, que o seu nome azteca, Cuau, significa águia que fala, mais uma vez a águia, né, presente, e Cuauhtémoc qual águia, e o resto é a que fala, né? Parece o japonês, né? É um negocinho pequenininho, é um nome grande, é um pequenininho, né? Então ele nasceu em 1477 em Cuautitlán. Ele não era de cultura nem de mentalidade azteca, e sim texcocana, da etnia dos chichimecas, de mentalidade tolteca. O que é essa mentalidade tolteca aqui? O reino Texcoco e esse povo chichimeca aqui, eles eram mais ou menos o que para a gente são os gregos. Eles chegaram ao conhecimento de um único verdadeiro Deus azteca, que é o Ometeus. Então para eles não tinha sacrifício e não tinha nada. E os aztecas é o que são para nós os latinos, os romanos. Ficaram mais com o braço armado, foram os plutões, assim. E eles eram extremamente, pelos aztecas, né, os toltecas, eram extremamente respeitados pelos aztecas, né, praticamente não mexiam com essa tribo. E então São Juan Diego, depois das aparições, ele morreu na basílica, pediu permissão para Juan de Zumárraga para viver do lado do templo, para ser o comunicador dessas boas novas de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele foi beatificado por São Juan Paulo II em 1990 e canonizado também em 2002. Né? E mais uma vez, uma deucidência, né? São João Evangelista, né? O São Juan Evangelista, seu símbolo é a águia, e ele teve as revelações do Apocalipse. E um outro, São Juan, né? Que seu nome significa águia, teve também como se fosse um Apocalipse mariano. Né? E aqui a gente vê essa foto aqui de São Juan Diego, é tão Juan que eu estou confundindo a cabeça. Esse São Juan aqui, ele é a roupa dos convertidos. Né? Então os convertidos usavam calças, usavam as mulheres vestidos, um tipo de blusa e a tilma. Então esse aqui é o retrato mais próximo do que foi São Juan Diego. E os seus contemporâneos falavam que Deus te faça como São Juan Diego. Também não era a santidade de São Juan Diego. Bem, aqui vamos começar já a primeira aparição. Eu queria ler na íntegra, só a primeira. Eu peço um pouquinho de paciência, só a primeira. As outras eu vou fazer ponderações para não ficar, mas depois eu prometo, não vou esconder de ninguém. Eu vou baixar tanto o espanhol quanto o português. A Unicama boa, para que todo mundo tenha e possa ler, possa meditar no que Nossa Senhora diz. Tá? Então aqui a primeira aparição aconteceu na madrugada de sábado, né? Dia litúrgico de Nossa Senhora, 9 de dezembro de 31, às provavelmente 5 da manhã, entre 4 e 5 da manhã, no Monte Tepeac. Era 9 de dezembro, sábado, muito cedo pela manhã, ele veio atrás da adoração divina e dos seus recados, indo para a missa. Chegando no beco do Monte Tepeac, amanheceu e ouviu uma canção para cima do cerro, o canto de vários pássaros preciosos, as vozes, os sons eram silenciosos, e cada vez lhe parecia que a montanha estava respondendo a ele. Seu canto muito doce e suave surpreendeu, e superou o Coyototli e Tilitiscan, que são pássaros míticos astecas. São Juan Diego levantou-se para ver e disse a si mesmo: porque eu sou digno do que eu ouço? Talvez eu sonhe? Devo me levantar do sono? Onde estou? No paraíso terrestre, nos nossos velhos anciãos que nos disse? E ele estava olhando para o leste, sobre o cume do monte, de onde veio a preciosa canção celestial. E então ele desceu, ele cessou de repente, e o silêncio foi feito. Ele ouviu quem estava sendo chamado em cima do cerro, e disseram: Juan Diego. Então ele se atreveu a ir e foi, onde ele foi chamado. Não houve não chegou lá assustado, não teve nenhum ponto, ele não ficou assustado, ele reconheceu a voz e foi direto lá. Ficou muito feliz para ele no cerro, para ver de onde ele chamava. Quando ele chegou lá ao cume, ele viu uma senhora que estava lá, e ele disse para que se aproximar. Em sua presença ele ficou maravilhado, muito de sua grandeza sobre-humana. Sua roupa era radiante como o sol,
O penhasco em que as plantas estavam flechava-as como um brilho, uma árvore de pedras preciosas, o brilho da terra como do arco-íris, os mesquites, os nopales, os cactos e outros diferentes vegetais da região pareciam esmeraldas, sua folhagem de turquesas finas, os seus ramos e espinhos brilhavam como ouro. Ele se inclinou para a frente dela e ouviu sua palavra muito suave e cortês, que lhe atraiu muito estimado e disse: Juanito, Joãozinho, o caçula dos meus filhos, para onde você está indo? Ele respondeu: Minha senhora, minha menina, estou indo à casa do México de Tlatelolco para ouvir as coisas divinas que nos são dadas e ensinadas por nossos sacerdotes, delegados de Nosso Senhor. Então aqui a gente já vê que São Juan Diego não era um recém-convertido, né? Para dizer uma coisa dessa, São Juan Diego já tinha a pregação já tinha entrado já muito bem no coração de São Juan Diego. Ela então falou com ele, descobriu de sua vontade e disse: Sabe e entenda, você é o menor dos filhos, que eu sou a sempre Virgem Mãe de Deus, do verdadeiro Deus por quem se vive. Verdadeiro Deus quem se vive, do Criador de quem está tudo lá, o Senhor do céu e da terra. Aqui está náhuatl, em espanhol e em português. Nossa Senhora usa os mesmos termos que Ometeotl usava. Então está aqui, Inepanoami, Tloquenahuatl. Então significa Criador verdadeiríssimo Deus por quem se vive, Criador dos povos, o Senhor das terras, das imediações, o Senhor do céu e da terra. Então Nossa Senhora usa para explicar a São Juan Diego que ela traz o verdadeiro Deus. Desejo sinceramente que me seja erguido aqui um tempo para mostrar e dar o meu amor, compaixão, ajuda e defesa, pois eu sou sua mãe piedosa, para vocês, para todos vocês juntos, os habitantes desta terra e todos os outros amantes, meus que me invocam a mim e a mim para confiar. Ouço o seu choro lá e remedio todas as suas misérias, tristezas e dores. E para fazer a minha misericórdia pretendida, vá ao Palácio do Bispo do México e diga-lhe que eu envio para mostrar o meu desejo que aqui na planície eu me venha construir um templo. Você vai dizer pontualmente. Por que pontualmente? Porque os astecas eles tinham uma mente brilhante. 3, 4 homilias que eles ouviam, a mesma homilia, eles reproduziam perfeitamente, sem vírgula nenhuma, sem acréscimo nenhum. Falava 10 palavras, eles falavam as mesmas 10 palavras e repetiam um jeito da transmissão das pregações, da conversão também se deu assim. O quanto você viu e admirou o que você viu. Certifique-se de que certifique-se de que eu vou te agradecer bem e pagar por isso, porque eu vou fazer com você feliz e você vai merecer muito que eu recompense. O trabalho e a fadiga com que você vai adquirir, porque eu confio em você. Olha, você já ouviu meu mandato, meu filho, o mais novo. Ir colocar com todo o teu esforço. Ao ponto que ele se inclinou diante dela e disse: Minha senhora, eu vou cumprir o seu mandato. Por agora eu me despeço de você em esse teu humilde servo. Então desceu para fazer o seu comando e saiu pela estrada que vem em linha reta para o México. Tendo entrado na cidade, sem demora, foi direto ao Palácio do Bispo, que era o prelado que tinha vindo a ser chamado Dom Juan de Zumarra, frei franciscano. Assim que ele chegou, ele tentou vê-lo. Ele implorou aos seus servos para anunciar. Depois de um bom tempo, eles vieram chamá-lo, que o bispo ordenou-lhe para entrar. Então ele entrou, curvou-se, ajoelhou-se diante dele e imediatamente deu-lhe a mensagem à Senhora do Céu. E ele também disse a ele quanto admirava. Viu e ouviu. Depois de ouvir tudo, a conversa, os recados, ele parecia não dar crédito. Ele disse: mais uma vez você virá, meu filho, e nós vamos ouvir mais lentamente. Vou vê-lo muito desde o início e vou pensar na vontade e desejo que você me veja. E aí acontece a segunda aparição, que São Juan de Zumarraga, ele volta, aqui uma representação artística de São Juan Diego, o tradutor de Dom Juan de Zumarraga, que não falava náhuatl, e aqui franciscano. Guardem bem essa fisionomia de Dom Juan de Zumarraga.
E aqui a segunda aparição na parte da tarde, no mesmo dia. Porque a casa de São Juan Diego era mais ou menos 14 quilômetros de diferença da cidade do México. Então ele saía bem cedo para pegar a missa de manhã. E aqui ele volta, explica para Nossa Senhora, e como um asteca ele ficou chateado, porque o bispo achou que ele estava mentindo, e o asteca não gosta de ser chamado de mentiroso, e ele ficou muito triste. E aí ele começa a descrever para a Senhora, Nossa Senhora, pede que Nossa Senhora mande outra pessoa, e Nossa Senhora não, eu quero você. E que Nossa Senhora fala: ei, meu filho, o menor, entenda que há muitos servos e mensageiros a quem eu posso encomendar para que leve minha mensagem e fazer minha vontade. Mas é cada ponto precioso que você, preciso de você e a sua ajuda, e que a sua mediação irá cumprir minha vontade. Rezo, meu filho, muito, o menor, e eu te comando, com rigor, para que você vá novamente amanhã para ver o bispo. Parte em meu nome e deixe-o saber a minha vontade, e que ele tem que colocar pelo trabalho o tempo que eu lhe peço. E aí, de novo, mais uma vez, ele vai lá, volta para a casa dele, volta outro dia e tal, né? E Nossa Senhora deixa mais uma recomendação. Aí no dia seguinte, no dia 10, domingo, no dia 10, domingo, ele volta, vai lá, conversa com o bispo nada, o bispo ouve, pode passar. O bispo ouve, não dá muito crédito, e o bispo pede um sinal para ele. Aí ele volta, volta para a casa dele. Aí na segunda-feira, dia 11, ele não vai. Por quê? Porque no dia 10, o tio dele, Juan Bernardino, ficou extremamente doente e pediu para que levasse, que ele fosse até o México buscar os padres para receber o sacramento. E ele ficou no dia 11, na segunda-feira, cuidando do tio dele. Então ele não foi. Ele foi, e o tio dele passou mal, mas na véspera do dia 12, o tio dele passou mal, vou morrer, corre atrás, vai lá no México, traz o padre, e eu quero... São Juan tinha 52 anos, e o tio de São Juan, Juan Bernardino, tinha 67. Então era mais ancião ainda. E aí ele vai, só que aí o lado, vamos dizer assim, né, engraçado, se a gente pode dizer, São Juan quis dar um bonde a Nossa Senhora, porque ele fez o caminho para ir. Ele falou: nossa, era para ter vindo antes, não vim. Então o que eu vou fazer? Eu vou correr para o outro lado, vai que Nossa Senhora não me vê para aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um migué a Nossa Senhora, então vou fazer um caminho alternativo. Só que, né? Aí Nossa Senhora aparece para ele perguntando: desculpa, gente. Bem, meu filho, você vai voltar. Não, desculpa. Desculpa. Já é a quarta aparição. Já é a quarta aparição. Aqui São Juan Bernardino doente, e essa aqui seria a quarta aparição, no dia 12, na terça-feira. Nossa Senhora fala para ele: o que é isso, meu filho menor? Aonde você está indo? E aí São Juan já sujou, né? O que eu falo agora, né? Aí agora já, particularmente, uma parte muito engraçada, né? São Juan Diego fala assim: minha menina, minha mais nova das minhas filhas, espero que a senhora esteja feliz. Como a senhora amanheceu? Como está o seu corpinho? Como está a sua saúde? Como vai, senhora, minha garota? E aí ele, tenta dar aquele migué em Nossa Senhora, e Nossa Senhora fala para ele: sabe, meu filho, que há muito um servo, e ele pede, né? Há muito um servo pobre da senhora, que é Juan Bernardino, o tio dele. Muito pobre, meu tio. Ele deu graças e ele está para morrer. Agora estou com pressa na casa do México para trazer um de vossos amados sacerdotes de Nosso Senhor, que irá confessar-lhe. Ele vale da morte, porque desde que nascemos viemos e aguardamos o trabalho da nossa morte. Veja a responsabilidade e o entendimento católico, né, da morte, né, dos viáticos, né, de todo o sacramento ali. Mas eu vou fazer isso, eu vou voltar aqui novamente. Então, vai lá a sua mensagem: minha senhora, minha menina, perdoe-me, tenha paciência por enquanto, eu não te engano. Meu filho é o menor, já é nossa hora. Ele fala: desculpa, e amanhã eu volto e levo a sua mensagem. Então, e Nossa Senhora responde para ele: entenda, meu filho, o menor, que não há nada que assuste, que vos aflige, não incomode seu coração, não tenha medo desta doença ou qualquer outra doença ou angústia.
não estou aqui, que sou sua mãe, você está na minha sombra, eu sou sua saúde, você não está fora do meu colo. O que você mais precisa, não se perturbe por qualquer outra coisa, não se aflige com a doença do seu tio. Por enquanto ele não vai morrer disso, e tenha certeza dele ter curado. Ao mesmo tempo que Nossa Senhora aparece aqui, é essa cena aqui que eu estou mostrando para vocês, que ao mesmo tempo cura João Bernardino, e João Bernardino sai para encontrar São Juan com o bispo. E então seu tio curou mais tarde e ele saiu para encontrar São Juan Diego. E aí então Nossa Senhora encontra com ele no pé do Monte Tepeyac, que é o que você falou. Por que aquele nome de Nossa Senhora de Guadalupe lá azteca? Por dois motivos. Vamos dizer, uma fake news do bem. Quetzalcóatl, uma coisa assim, significa a esmagadora de serpente. Primeiro, a Gênesis 3:15, né? Esmagar a serpente, e porque no alto do Monte Tepeyac era o templo da Mãe dos Deuses, a saia de serpente, o Atmito. E Nossa Senhora pede aonde? Na raiz do monte. É por isso que é uma fake news do bem, né? Vamos dizer assim, se a gente pode dizer, né? Então, quando a gente ouvir esse nome, é aquela fake news do bem, tipo assim, está dando mais ênfase numa coisa que não precisa, né? Então, se a gente for, quem já foi ou procurar as fotos do Santuário de Guadalupe, ele é na base do Monte Tepeyac. Por quê? Volta lá atrás, é a raiz, na raiz do monte, então a raiz é verdade, a raiz tem fundamento, né? Só uma amiga minha foi para Cancún, lá tem aquela pirâmide, né? Sim. Na hora do sol, assim, horário da tarde, não sei, o sol bate e ele forma o dorso de uma serpente na escadaria, tem meio, o sol bate e forma o efeito para pegar essa sombra e formar essa dedicada naquela época. Sim, é o Quetzalcóatl, que é o Quetzal, pássaro, Coatl, serpente, né? Então a serpente emplumada. Então é a forma da escada, né? É o templo dedicado a ele, né? Então aí Nossa Senhora vira para São Juan e fala, ó, vai para o Monte Tepeyac, vai lá para o monte, cata todas as flores, cata todas as flores que tiver lá. Só que lá é dezembro, é neve, ou talvez no alto do monte, então não tinha flor. E misteriosamente apareceu uma flor de castelo, e essa flor não é originária do México. E São Juan Diego foi lá, colocou na tilma, fechou a tilma assim, e Nossa Senhora falou, não mostre para ninguém essas flores, a não ser para o bispo. E aí foi, desceu. Todos os serventes do bispo tentaram abrir, não viram que tinha condição e deixaram ele entrar, né? Aí ele entrou, aí começou a conversar com o bispo, explicou, e ele soltou o manto, e ao soltar o manto, Nossa Senhora foi impressa e foi ou plasmada, como se diz, nessas duas expressões, né? Explicou todas as coisas e mostrou né? Nossa Senhora, depois que São Juan Diego pegou as flores lá em cima, ela ajeitou uma por uma, ela pegou as flores, uma por uma foi ajeitando na tilma, mais ou menos Santa Bernadette, acho que Santa Bernadette, né? Que ajoelha e põe um cotovelo acho que uma certa não, Santa Catarina, isso, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E mesma coisa, Nossa Senhora pegou e foi mexendo no manto ali e foi. E aí, a hora que ele solta, ao mesmo tempo que ele solta, se plasma ou se impressa Nossa Senhora de Guadalupe no manto. E aqui mais uma vez, né, a série digital, Cidade do México, 28 de novembro desse ano, Monsenhor Eduardo Chaves, cônego da Basílica de Guadalupe, diretor e fundador do Instituto Superior dos Guadalupanos, explica o significado do nome de Guadalupe, mais uma vez. Origem árabe, seu significado é o curso do rio. Ela não é água, mas o leva e transporta a água viva que é o Jesus. E aqui eu encerro a parte das mensagens e eu vou falar agora muitas coisas passadas e futuras. Aqui é a flor, na realidade isso aqui é a mensagem principal de Nossa Senhora de Guadalupe, que é aqui, essa flor aqui, Naui Olim. Naui 4 Olim movimentos. Então por quê? Aqui cada sol era uma divindade
que cada situação, cada sol era uma era humana passada, e o quinto sol é o que corresponderia ao quinto sol, e está justamente no ventre de Nossa Senhora. A dualidade de Hometeute, né, que eles acreditavam homem, mulher, norte, sul, leste, oeste, noite e dia, ela é virgem, porém está grávida, ela é mãe, a mãe virginal, né? Então está aqui a Naue Olim, essa flor aqui, bem no centro do ventre de Nossa Senhora, e aqui de novo, né, os títulos que Nossa Senhora usa, que é o Trope Nauaki, Senhor do vizinho, do afastamento, ou que está perto de todas as coisas, Moyoko Yotsin, inventor de si mesmo, Ipanemoane, o doador da vida, que é Jesus Cristo, né? E no caso é a parte principal, né? Eu já tinha falado isso aqui, né? Aí mostra a mensagem cristocêntrica, ou seja, todo o códice guadalupano é para mostrar essa forma ali que eles entendem que agora a verdadeira divindade não é a deles, mas sim Nosso Senhor. E aqui essa flor, a Tepetl, significa montanha, ela tem a forma de montanha, de coração e de idoso. Né? Então a gente consegue ver o coração, e aqui, né, a veia morta, né, tá ligado, né? Então são 9 conjuntos que saíram aqui do manto de Nossa Senhora, outro aqui de outros lugares. Então tem a questão de montanha, de coração e de idoso. A montanha para eles é tempo montanha. Se destruísse a montanha, se destruiria a civilização. Então não tem necessidade de ter um exército gigante. Eles podem ter 10.000 pessoas. Se o seu exército de 1.000 destruir o templo deles, você tem uma guerra. Assim pode pensar. Então aqui, de novo, né, o rosto de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Guadalupe, ela é tida como a primeira mestiça, em torno de 16 anos aqui, né? A idade, né? Como o Padre uma vez disse, né, que Nossa Senhora é primogênita em tudo, né? Nossa Senhora teve a primeira menstruação, já foi Nossa Senhora, coração divino. Até aqui o seu rosto, né? Uma jovem, a primeira mestiça do México, a gente trouxe uma floração, sinal de humildade. Na época que ela veio mestiçagem, a Nossa Senhora veio trazer a notícia da mestiçagem. Então ela não tem nada de espanhol, tem mais técnica, da mestiçagem. E a cabeça dela aqui, ela está no ângulo de 23 graus, que é o ângulo do hemisfério norte, no 12 de dezembro de 1931. Os cabelos de virgem soltos, penteados, né? E o broche, aqui também. E o broche significa consagração. Então o que acontece? Os aztecas pegavam a jade, uma pedra sem pessoas, poliam e faziam as representações das divindades que colocavam pessoas. Só que aos hindus, né? E aqui a cor do broche está uma cruz negra, que era a cor de Quetzalcoatl. Então, eles viram que ela está consagrada ao verbo de Deus. E aqui Nossa Senhora está em passo de dança, ela não está parada, o joelho dela está em movimento, ela está aqui nesse vídeo, sabe a dança da chuva? Ela é a maneira de oração dos meus ofertas também. Então aqui nesse vídeo, ela vai pegar esse vídeo, vai começar a pegar esse vídeo. Então, ali então o que acontece? Nossa Senhora está mais ou menos como esse vídeo, esse costume de Deus. E aí Nossa Senhora está em profunda oração, ela está em passo de dança, ela está dançando. E aqui na parte de baixo nós vemos a representação artística do São João de Deus. Com cara de adolescente, mas com entrada de cabelo já grisalho, ou seja, mostrando uma maturidade. E ele está segurando o manto. Ele está segurando aqui o manto celeste e o manto terrestre, ou seja, ele está mostrando a mensagem, a união entre o céu e a terra, porque essa cor aqui, verde azulado aqui, é a cor do céu, e esse rosa salmão significa terra para os astecas. Então ele está trazendo uma notícia de junção do céu e da terra, né? Tem o cabelo do anjo, as características de massas iguais, que eram os mais humildes do povo, né? E a roupa
que os astecas convertidos usavam. E aqui ele está meio rosado porque está com um brilho de Nossa Senhora. Nossa Senhora está brilhando sobre o seu candeeiro. Então, aí tem aqui a nuvem, né? Tem um aspecto de nuvem, né? Aquela coisa de transcendente, misterioso, ela desce, né? dos céus. Né? O sol atrás dela está eclipsando o sol, ou seja, ela está usando as divindades, sol, lua, estrelas, nela, ou seja, eu domino os seus deuses, eu sou maior que os seus deuses, mas eu não sou Deus, não sou uma deusa. Carrego no meu ventre o Deus verdadeiro. Aqui, gente, já entra o nosso presente, que é a orografia mexicana. Então, a orografia, dentro da geografia, é o estudo dos relevos, das regiões, dos montes, das montanhas, e estudar, né, toda essa parte de montanha, vale e istmos. E aqui eles, não sei como, tombaram Nossa Senhora dentro do México, do mapa do México, e nós temos perfeitamente em centímetros o que se tem em quilômetros. O que? Se você pegar aqui, por licença, uma fortepetro e você medir até a outra, o que dá em centímetros vai dar em quilômetros, correspondente aos principais vulcões e montes do México. Então está aqui. Se você pegar perto da cabeça de Nossa Senhora, que é o Monte Papaio, até aqui o Vale Bravo, próximo ao pé dela, o que der de centímetros dá perfeitamente em quilômetros. Aí não tem extraterrestre e não tem como é que o Azteca lá na época ia saber centímetros e milímetros. Que deve ser uma invenção centímetros e milímetros tão recente que às vezes deixa louco os astecas. Então todas as flores você consegue em centímetros achar. E o principal aqui, ó, Cerro Estrela, que é onde está a Nauyolin, o México hoje, a Nova Jerusalém deles. Então acontece a nossa Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém deles. E dos astecas aqui acontecia um ritual chamado Pano Quetzalista, que era uma espécie de Páscoa de fogo novo. Então, dados 52 anos, acabava-se todo o fogo, apagava-se todo o fogo dos astecas, e fazia uma cerimônia de sacrifício, e sobre aquele ser sacrificado se acendia o fogo e saiu um cocheiro para todas as casas, para todo o reino asteca, o fogo novo. E também havia tipo uma comunhão, coisa assim, até os espanhóis chegaram, tem alguma coisa de comunhão na cultura asteca. E aqui, particularmente, o que mais me toca é a parte das estrelas. Por que a parte das estrelas? Aqui, Nossa Senhora está ao contrário, a gente está no quadro. E aqui, tomando o lado do nosso lado direito, de Nossa Senhora no norte, e o lado direito do sul. Então, estão todas as constelações mais importantes e mais brilhantes no céu do dia de 12 de dezembro, na parte da manhã, visíveis aqui. Nossa Senhora, ela está ao contrário, por quê? Porque quando os cientistas fizeram os cálculos matemáticos com as posições das estrelas, as que faltavam, eles usaram um programa de computador e deram justamente 12 de dezembro de 1531, deu a hora que Nossa Senhora se plasmou no norte. Então aqui é Nossa Senhora vendo o céu, Nossa Senhora como a gente vê o céu. Então quando antes deles descobrirem que precisava rotacionar Nossa Senhora do jeito que está essa foto azul aqui, não batia, porque nós estamos olhando para o céu, ela veio do céu, e aqui é Nossa Senhora descendo do céu. E essa foto deitada aqui são as estrelas que Nossa Senhora carregou no seu manto. E aqui, depois que eu vou para vocês, se vocês vão ver melhores, todas as estrelas que estão no manto de Nossa Senhora. Hidra, Ouro, Centauro, Cruzeiro do Sul, que é próximo aqui ao braço direito, Boleiro, Dragão, Coelho, Leão e nas suas mãos Virgens, que são as principais constelações, as três principais constelações de Nossa Senhora, que é o Coroa de Berenice, que é aqui no crânio, no rosto de Nossa Senhora, a Virgem, que é onde está as suas mãos, e Leão de Judá, onde está o ventre de Nossa Senhora.
Então, essas estrelas Virgem e Leão, elas não estão aqui. Com programas matemáticos e com os estudos matemáticos da astronomia, eles chegaram ao posicionamento dessas estrelas, porque não aparece, né? Não está aqui. Então, o programa matemático foi e fez. Então, o Leão corresponde a onde está Nosso Senhor, e Virgem, a mão coração, né? Que é o nosso ali, coração de Virgem. Prêmio Nobel da Química, o judeu Ricardo Kuhn, ganhador do Prêmio Nobel da Química de 1938, pegou um pedaço da tilma e fez os testes, e não há como comprovar. Não é do reino animal, vegetal nem animal os corantes. Todos os 11 elementos conhecidos, nenhum deles bate, e não é do nosso mundo. Aqui, ó, Philip Serna Callahan, que é um professor da NASA, Pensacola College, biofísico e especialista também em pintura, né? Ele tirou uma foto aqui, como está aqui do lado, de infravermelho. Essa aqui é o negativo, essa é positivo. Não há nenhum sinal de pincelada, rascunho nem nada. Então, ou seja, como eu disse, conforme foi descendo a tilma e as flores, Nossa Senhora foi se estampando ali de um jeito só. Se esse quadro fosse original, com 10 centímetros de distância aqui, olhando para a cara de Nossa Senhora, some o desenho, você não enxerga. Você tem que sair de 10 centímetros, volta, como se voltasse o desenho. Então, quem está a 10 centímetros do quadro original não consegue enxergar, só enxerga a tilma, né? E também ele percebeu, por esses testes, que ela está 0,3 de milímetro distante do tecido, ou seja, 0,3 de distância no tecido. Aqui, vamos entrar já na parte dos olhos, né? Então, existe aqui a lei Samson-Purkinje, que foi 2 cientistas que descobriram aqui a trirrefração do olho. Então, do jeito que nós olhamos, há 3 refrações do olho, né? Duas posições normais, como a gente vê agora, todo mundo para cima e a do meio para baixo, né? E o olho de Nossa Senhora corresponde perfeitamente a essa lei Samson-Purkinje. Então, o especialista pegou lá, começou a mexer no olho de Nossa Senhora e começou a perceber que ela correspondia naturalmente, como se ele estivesse olhando o olho de uma pessoa viva ali. Esse aqui é o Astet Osman, ele responsável na época do IBM, na década de 70. Ele pegou a foto do olho de Nossa Senhora e ele ampliou 2.500 vezes. E ele aumentou e achou aqueles desenhos que nós temos aqui, né? Que são, isso aqui é o que está no olho, isso aqui é a representação artística de uma família. Então, o que está no olho de Nossa Senhora? A cena que ela entrou na sala do Palácio Episcopal de Dom Juan de Zumárraga, segundos antes da impressão dela no manto. Então, o que acontece? Ela tirou uma foto com o olho dela, podemos dizer assim, e se plasmou nos olhos. O olho direito tem 7 milímetros e o esquerdo tem 8 milímetros. Né? Então, está aqui. A representação de São de Juan de Zumárraga, do seu tradutor, né? Veja, careca, né? De muito e tal. E aqui uma família. Aí tem eu não sei que tinha colocado, não coloquei. Aí também tem uma mulher negra, chamada Maria, uma escrava aforreada pelo próprio Juan de Zumárraga, que aparece na foto, e por isso não soube que ele tinha uma escrava liberta trabalhando para ele. E aqui, em 1521, próximo da Guerra Cristera, o anarquista espanhol Luciano Pérez, no dia 14 de novembro, colocou dentro de um ramo de flores uma quantidade potente de dinamite e ela explodiu a dinamite, não acontecendo nada com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O crucifixo entortou, todos os cristais da antiga basílica e das casas se destruíram completamente e nada aconteceu. E a gente vê também no original aqui, nessa cópia, né? Com licença. Aqui em 1700 e alguma coisa caiu ácido nítrico. Então ela está se regenerando desse ácido nítrico aqui. Então essa mancha é um ácido nítrico que caiu aqui. Não se sabe se foi por descuido, se foi ocasionalmente,
E uma outra fake news do bem, dizem que tem pulsação, o feto de Nossa Senhora não é comprovado, e dizem também que tem temperatura humana. Não tem temperatura humana o quadro, mas é a temperatura ambiente. Né? Ela está no espaço, dentro de um recinto, então ela está sujeita à temperatura do ambiente. E aqui, o Monte Tepeac, a sexta basílica, e essa é a sétima basílica, já com as cores no manto, né? Vocês podem ver esse azul, esse verde azulado, né? Com a intenção do quê? O manto de Nossa Senhora cobrindo todas as pessoas, e aqui a praça, e essas duas igrejas elas são tortas, porque aqui é tipo um pântano, né? A cidade do México é um lago, é um pântano, foi drenado, então o solo está afundando, né? E São João Diego morou por aqui. É aqui. Isso, então ele estava por aqui, assim, né? Estava por aqui, cortando o caminho. Nossa Senhora apareceu aqui embaixo para ele, e aí mandou ele subir lá em cima, cortou as flores, trouxe, ela colocou no manto e ele buscou levou o bispo. Então veja, né? O templo da Coatlicue era aqui em cima, e ela está na raiz do morro. Na raiz. E eu encerro com essa música que vocês estavam ouvindo, que é o quê? Foi pego por um Fernando Orreda Yanes, um maestro com programas de matemática voltado para a música, que ele jogou o manto de Nossa Senhora dentro desse programa matemático de música, e cada estrela e cada flor é uma nota musical. Então essa música que vocês estão ouvindo é a música contida no manto de Nossa Senhora. Flor e canto, né? Então eu encerro com essa melodia de Nossa Senhora de Guadalupe. E foram feitos vários testes por esse Fernando. Ele tirava uma flor do lugar e virava uma música monstruosa. Colocava a flor, voltava essa música. Lógico, tem orquestra, tem toda uma questão musical por trás, né? Mas aqui seria isso. Então Nossa Senhora trouxe flor e canto, né? A verdade do Evangelho, e foi descoberta essa música através do posicionamento das estrelas, das flores de Nossa Senhora. Gente, muito obrigado. O legal foi ter um contexto da parte inicial para mostrar a teologia da cultura. Depois a gente sempre foi só a aparição, não vou perder atenção, a gente já conhece. Você botou até mais detalhes aí, mas o contexto, por isso que eles, tipo assim, pensa, o cara saía lá dos Estados Unidos, quase na divisa do Canadá, quero ver, chegava, olhava e se convertia. Né? Então, assim, há relatos de batizados, de crisma de 1.000, 2.000 pessoas por dia. E uma coisa também foi que nesse mesmo período foi em 1500 e apareceu? 31. Sim. 1517 na Europa, o protestantismo levou milhões. Exatamente. O que a igreja perdeu na Europa ganhou na América. Ganhou de conversão. Ganhou de conversão. Exatamente. Foi buscar todos os símbolos. Exatamente. E o principal, né? E veio justamente para também, não só converter, mas para os europeus, sou a mãe de Deus. Eu sou a mãe de Jesus, eu sou a mãe de Deus. Então ela veio, né, provar, quebrar exatamente, veio para quebrar essa questão. Não, Maria é uma mulher qualquer. Não, ela não é uma mulher qualquer. Né? Eu sou a mãe de Deus, ponto. Bom, vocês vai passar por lá. Sim. Se puder passar para mim também, o Walter está aqui também, vou juntar os dois. E agora, só para encerrar o Walter também, Fábio, já que você está aqui, já passou a semana do mas se você quiser fazer. E ela concebeu do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
perdoa entre nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.